Olá, torcida, tudo bem? Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador. Sampaio realizando o último treinamento antes do jogo diante do Vila Nova lá na Serrinha, CT do Goiás, em Goiânia. Esse confronto acontece amanhã às 19 horas, hora de Brasília. E Leonardo Condé ainda tem dúvidas para escalar o time que entra em campo diante do Vila Nova. Detalhe, números do Vila no segundo turno. Última derrota do Sampaio Corrêa na competição. O time do Vila Nova está invicto ainda neste segundo turno. Pode crer, galera. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Vamos falar desse jogão de bola Sampaio Corrêa e Vila Nova. Lembrando para você que o Igor, treinador do Vila Nova, Igor Magalhães, foi demitido aqui depois da derrota de 2-0 para o Sampaio no Estádio Castelão. Você se recorda? Pois é. Mas o time do Vila Nova está invicto neste segundo turno. E o Sampaio Corrêa perdeu a invencibilidade dentro de casa. Mas a gente traz também aqui os números deste segundo turno para você de Sampaio Corrêa e Vila Nova. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado aqui das nossas transmissões, das lives aqui no canal Lécio Costa Narrador. E vamos fazer os jogos do Sampaio, os adversários do Sampaio Corrêa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos o jogo entre Chapecoense e Sport Recife e o jogo terminou de 1-0 para o time do Sport. Rapaz, e não é que o Wagner Love voltou a jogar bem, jogando bem, depois que estava meio sem ritmo, começou ali, mas olha, o Wagner precisa ter cuidado, meus amigos. Sampaio já não tem mais Wagner Love pelo caminho, porque o Sampaio, você sabe, já devolveu a derrota que sofreu para o Sport lá em Recife, foi na abertura do Campeonato Brasileiro, sofreu lá de 1-0, e aqui na abertura do retorno o Sampaio ganhou o jogo de 4-1. Que belíssimo jogo fez o Sampaio Corrêa naquela ocasião. Por falar nisso, galera, antes de entrar nos números de Sampaio Corrêa e Vila Nova aí para você, tem promoção de ingressos que o Sampaio está fazendo para levar um grande público na terça-feira no Estádio Castelão. Será que você vai comprar o ingresso? Será que o torcedor do Sampaio vai no Estádio Castelão assistir o Sampaio? É jogo grande, é diante do Cruzeiro, a velha raposa, que tem Ronaldo Fenômeno. Será que o Ronaldo Fenômeno vem aqui para São Luís do Maranhão, Ronaldinho? Bom, pode ser que venha. Ele já está anunciando que vai viajar com o Cruzeiro em algumas ocasiões. Aí vai querer dar um mergulho, uma voltinha aí em Barreirinhas, né? Aliás, em Barreirinhas mesmo, Barreirinhas. E depois dar um mergulho aqui, numa praia distante aqui de São Luís, que as praias aqui são bem complicadas, mas é isso aí, galera. Mas bom, o Cruzeiro e Sampaio Corrêa terá promoção de ingressos. Começou hoje às 11 horas da manhã na bilheteria digital do Rio Anil. Ingressos ao preço de R$10 e R$15. Setor 1, R$10 e 1 quilo de alimento não perecível para o torcedor. Esse ingresso do setor 1, ele é R$40. Então, com essa promoção que o Sampaio está fazendo, a Cássio Costa, coloca na tela aí para a galera. Então, a promoção é essa aí. Aí você vai pagar o preço de apenas R$10 no setor 1, 1 quilo de alimento não perecível, aquele ingresso solidário. Setores 2 e 3, o Sampaio tem também cobrado aí um preço maior, de R$50. Esse preço está indo para R$15. Então, dá para o torcedor comprar? Dá para o torcedor ir? Jogo grande, como você gosta, diante do Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, com quantos pontos? 18 pontos. 18 pontos para o segundo colocado. O Sport foi a quinta colocação. O Cruzeiro está indo bem. E há quem diga que ele chega lá, quando somar 60 pontos, já estará na primeira divisão, na elite do futebol nacional no ano que vem. Mas o trabalho bonito está sendo feito aí pelo Ronaldo Fenômeno e toda a sua equipe, com o Pesolano lá no comando técnico. Aliás, o Pesolano anda esquentadinho, foi expulso, vai cumprir suspensão nesse jogo agora, mas o Sampaio só joga com o Cruzeiro na terça-feira. Essa rodada ela vai se encerrar no domingo, essa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falada então da promoção do Sampaio Corrêa, minha galera, vamos agora saber os últimos jogos do Sampaio Corrêa. Sampaio perdeu a invencibilidade
jogando no Estádio Castelão. Numa sequência implacável de jogos, foram 8 jogos com vitórias dentro do Castelão. E os últimos resultados do Sampaio Corrêa nesse momento são os últimos 5 jogos. Derrota fora de casa para Tombense de 3-0, empate fora de casa com Brusque em 1-1. Aí o Sampaio Corrêa ganhou em casa do Bahia de 2-0, empate fora com o Operário em 1-1, derrota em casa para o CRB de 2-1. Foram 6 jogos apenas realizados neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. Detalhe importante, torcedor tricolor. Detalhe importante, torcedor da Bolívia querida. O Sampaio nunca perdeu neste Campeonato Brasileiro 2 jogos seguidos. Nunca perdeu, anotem, neste Campeonato Brasileiro 2 jogos seguidos. Isso quer dizer que o Sampaio Corrêa pode sim beliscar um bom resultado fora de casa. O segundo turno do Sampaio Corrêa: vitória sobre o Sport por 4-1 em casa, derrota para o Tombense 3-0 fora, empate com o Brusque fora em 1-1, vitória em casa sobre o Bahia de 2-0, empate com o Operário fora em 1-1 e derrota para o CRB em casa de 2-1. Foram 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas em 6 jogos realizados, 3 em casa e 3 fora. Em casa foram 6 pontos, 2 vitórias, 1 derrota. Fora, 2 pontos, 1 derrota e 2 empates. Então o Sampaio não conseguiu vencer ainda no fora de casa, portanto você já sabe, 2 empates e 1 derrota para o Sampaio Corrêa neste segundo turno do Campeonato Brasileiro, Série B, que temos apenas 6 jogos realizados. Vamos para o 7º jogo agora, e essa rodada que o Sampaio Corrêa enfrenta o Vila Nova. E o Vila Nova, galera, vamos então aqui para o Vila Nova. O time goiano, ele nos últimos 5 jogos, os resultados são os seguintes. É bom lembrar que o Vila Nova continua invicto, é o time um dos que mais empataram nesse Campeonato Brasileiro, né? Vem numa sequência de empate, mas vem também já marcando 2 vitórias nesse retorno. Ganhou em casa do Vasco da Gama de 1-0, empatou fora com o Novo Horizontino 1-1, empatou em casa com o Ituano em 1-1, empatou fora com a perdeu, né? Empatou fora, rapaz, com a Tombense em 1-1 e empatou em casa com Londrina em 0-0 e a vitória fora diante do Náutico por 2-1. Os resultados neste segundo turno foram 6 jogos aqui do Vila Nova. No segundo turno foram 10 pontos. Veja que tem 2 pontos a mais do que o Sampaio. Então estaria só nesse segundo turno, se tivesse só este turno, à frente do time tricolor. Então adversário hoje difícil, melhorou muito no comando do Alan Al. Em casa foram 3 jogos, 1 vitória, 2 empates. Fora de casa, 3 jogos, 1 vitória, 2 empates. Vou lembrar que não sofreu nenhuma derrota neste segundo turno, portanto a equipe está invicto. A última derrota foi em casa, isso já está durando 39 dias hoje, amanhã vai fazer 40 dias. O Vila Nova perdeu a última para o CSA, jogando no Oba, Onésio Brasileiro Alvarenga, por 2-1. Isso aconteceu no dia 15 de julho desse ano, né? 15 de julho, então 15 de julho para hoje são o que? 23 de agosto, então veja que são 39 dias, amanhã já vai fazer 40 dias, a gente encerra esse período amanhã lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, estádio do Vila Nova lá em Goiânia. Então 39 dias sem perder o Vila Nova no Campeonato Brasileiro. É um time enjoado, um time difícil, mas o Sampaio Corrêa agora tem que também buscar aí a sua trajetória de uma vitória fora de casa. O torcedor, uns acreditam, outros não acreditam. O certo é que eu acho que o Sampaio está no caminho certo. Uma hora, assim como essa derrota, uma hora ia chegar aqui no Castelão, essa vitória, uma hora vai chegar fora de casa. Lembrando mais uma vez, meu querido internauta, meu querido torcedor, que o Sampaio nunca neste Campeonato Brasileiro sofreu 2 derrotas seguidas. 2 derrotas seguidas. Isso é um ponto muito positivo, agora que o Sampaio Corrêa vai jogar fora e que tem conseguido até bons resultados. Porque você não perder fora de casa, para quem não vem ganhando, eu acho que já a gente fica mais esperançoso, né, em um grande e bom resultado do time tricolor. O Sampaio Corrêa aqui, o Condé, pelo que eu estou ouvindo falar, deve manter o Polentini no gol,
Condé, às vezes, ele realmente é um treinador justo. Mas se ele também trouxer o goleiro Matheus Inácio, não é nada demais, porque aí também ele estaria dando uma oportunidade para o Matheus Inácio, né? Sobre todas aquelas pontuações que fiz em conteúdos anteriores. Eu não vejo nada demais, um jogador que vinha atuando, um jogador experiente de 30 anos, Matheus Polentini tem 26 anos, teve essa oportunidade, agora o time vai jogar fora, não sei se ele gostaria de um jogador que soubesse mais jogar com os pés também, não tenho conhecimento, se o Matheus Inácio sabe sair jogando bem com os pés, talvez o Condé saiba aquilo que está fazendo, hora de aguardar. Demais posições, apenas acho, né, que serão as alterações pontuais daquilo que o Sampaio, que é o torcedor que você já sabe do que vai acontecer. Mateuzinho seguiu com a delegação, Pimentinha seguiu com a delegação, apenas os jogadores machucados não seguiram com a delegação, Luiz Daniel, Gabriel Furtado, Joécio e Catatal, esses aqui estão fora do jogo, demais todos seguiram com o Sampaio Corrêa e estão lá em Goiânia para esse confronto desta quinta-feira diante do Vila Nova. Eu mais uma vez vou me arriscar a falar em relação a escalação do Leonardo Condé. Vou ver aqui se já saiu essa arbitragem. Já deve ter saído. Ontem eu dei uma pescadinha, não havia saído essa arbitragem para esse confronto, mas saiu. A arbitragem será do Rio Grande do Sul. Mas então, Leonardo Condé, eu acho que deve mandar a campo Polentini ou Matheus Inácio, Mateuzinho, o Alan Godoy, Paulo Sérgio ou Pedro Carrerete. Eu acho que ele vai optar mesmo pelo Paulo Sérgio. E na lateral esquerda, Pará, André Luiz Ferreira Vila, Pimentinha na direita, centralizado o artilheiro Poveda, e do lado esquerdo o Léo Tocantins. O Sampaio não tem mistério para esse confronto. Se ele quiser mexer no meio de campo ali, ele vai ter Lucas Araújo, ele vai ter o Eloy, que é um ótimo jogador, que também seguiu com a delegação. É um jogador que eu acho que poderia estar configurando nesse meio de campo do Sampaio Corrêa, pelo menos para entrar no segundo tempo, porque a gente viu que no último jogo o Condé não colocou o Eloy diante do CRB. Enfim, vamos esperar o Sampaio Corrêa. Como o Condé disse, já achou o ponto. E se achou o ponto, vamos buscar essa vitória. Quem apita o jogo? Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Árbitro assistente número 1 é Jorge Eduardo Bernardi. E a árbitra assistente número 2 é Maíra Mastella Moreira, todos do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro é Osimar Moreira da Silva Júnior, de Goiás. Analista de campo, Júlio César Mota Fernandes, de Goiânia. Árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. O assistente do VAR é Douglas da Silva, do Rio Grande do Sul. E o observador é Raimundo Nonato Lopo de Abreu, também do Distrito Federal. Essa moçada aqui, então, que vai marcar o jogo. Leandro Pedro Voaden, Jorge Eduardo Bernardi e Maíra Mastella Moreira, trio do Rio Grande do Sul, para o confronto do Sampaio Corrêa diante do Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga, lá em Goiânia. Jogo que você acompanha aqui no Pique do Timaço Nota 10. Lembrando também, minha galera, que uma pausa para o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, porque nesta quarta-feira nós temos Copa do Brasil, é a Corrida do Ouro, se iniciando já nas semifinais. E que semifinais, hein? Que a gente vai acompanhar na noite desta quarta-feira. Jogos também que você acompanha aqui no canal Laércio Costa Narrador, não é isso, Super Acácio? Olha, teremos nesta semifinal da Copa do Brasil, Fluminense contra o Corinthians. Esse jogo acontece 19 horas e 30 minutos no Maracanã. Jogo da volta programado para o dia 15, lá na Química Arena. São Paulo e Flamengo no Morumbi, 21 horas e 30 minutos. O jogo da volta no Maracanã, dia 14, 21 horas e 45 minutos. Meu Deus do céu. O cara só vai chegar na madrugada do dia seguinte. 21h45 o jogo, é brincadeira, hein? Que horário ingrato. Mas o torcedor lá vai, ele não quer nem saber se o jogo é de madrugada, se é 11 horas da noite, se é 10 horas da noite, 9h45. O certo é que a tabela da Copa do Brasil está marcando. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado aqui das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Tem muito mais do Sampaio Corrêa aqui. Teremos também a segundinha do Campeonato Maranhense, que ontem o Maranhão escapou por pouco, o Imperatriz também venceu. Vamos trazer informações do Moto Clube de São Luís. Próximo conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador.